Olá, meus irmãos queridos, um bom dia para você na paz de Cristo Jesus. Que o Espírito de Cristo esteja tomando o seu coração, transbordando o seu coração nesta manhã, nesta sexta-feira. Chegamos ao final desta semana, né? Quem sabe já muito cansado, né? Já precisando de um descanso. Mas graças ao nosso Deus, Ele nos deu o privilégio, assim como todos os dias, né, de começarmos o dia na presença do nosso Deus, ouvindo a sua voz, ouvindo os seus conselhos, ouvindo do seu amor, ouvindo da sua grande misericórdia para conosco. Como Deus é bondoso, não é verdade? Pois é, e hoje, sexta-feira, é o estudo adicional da nossa lição. A lição desse trimestre foi uma lição extraordinária, uma lição muito importante, uma lição que, através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, nos levou mais perto de Deus. E esta semana nós estamos concluindo, né, falando sobre o chamado de Deus ao profeta Jonas. E aqui no resumo, nós temos aqui a citação da senhora Ellen White, em Profetas e Reis, na página 266. Ellen White foi uma escritora, né, usada por Deus, escritora americana, que ela também foi usada por Deus, né, e as suas mensagens, né, assim como ela mesma diz que é uma luz menor para nos levar à luz maior, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a fim de que nós possamos ter uma maior compreensão das revelações de Deus para nós. E aqui diz assim que na tarefa que lhe foram entregue a Jonas, né, Jonas tinha recebido uma pesada responsabilidade, né, que era levar a mensagem ali à cidade de Nínive, né, uma cidade grande, uma cidade, né, que era a capital, né, a capital da Síria, né, era uma cidade muito visitada por turistas, né, ali tinha um comércio muito grande, na verdade a Síria ela supria ali, né, muitas outras cidades circunvizinhas. Na verdade ali era um fluxo muito grande de pessoas, né, entrando, saindo, comprando, vendendo, e enfim, mas também era uma cidade muito contaminada pelo pecado, tá? Por isso uma responsabilidade muito grande para Jonas. Mas só que Deus, quando Ele nos chama, Ele não nos chama porque nós somos capacitados, porque nós somos capazes, porque nós somos bons, porque somos inteligentes, né? Porque somos pessoas sábias. Não é por isso, né? No ministério redentivo, no ministério, né, da pregação do Evangelho, Deus chama pessoas humildes, Deus chama pessoas que aceitam o seu chamado para ser capacitada pelo Espírito Santo. E Deus queria capacitar o Jonas de tal maneira que ele viesse a reconhecer o quanto ele necessitava de Deus, de tal maneira quanto aquelas pessoas daquela cidade. E é assim que Deus faz conosco também. Deus nos chama para que nós, ao envolvermos com as pessoas, ao trabalharmos com as pessoas, ao levar o Evangelho de Cristo às pessoas e sentir as necessidades daquelas pessoas, o quanto elas estão longe de Deus, nós também sentimos o quanto nós precisamos de Deus para aprender a amar, para aprender a ter compaixão, para aprender a ter misericórdia uns dos outros, para que o orgulho, para que o egoísmo possa desaparecer e deixar lugar para o amor de Cristo transbordar o nosso coração. É por isso que Jesus nos chama, tá? Não porque nós somos capacitados, não porque somos tão inteligentes assim, mas Deus nos chama para que Ele possa fazer uma obra em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração.
Você pode compreender quanto Deus é maravilhoso, quanto Ele nos ama? Os anjos de Deus, meus queridos, eles poderiam fazer esse trabalho, né, com rapidez tamanha, quem sabe em poucos minutos ou segundos. Eles poderiam concluir esta obra. Mas Deus não permitiu. Cristo Jesus não permitiu. Por que Ele não permitiu? Porque o desejo de Deus é que nós, ao sairmos, encontrarmos com as pessoas, nós pudéssemos aprender com elas a ter compaixão, aprender com Cristo Jesus, ao vê-lo quanto elas necessitam do amor de Deus, a transbordar esse amor de Cristo por nós também a elas. Por isso que Jesus deseja que nós compartilhamos aquilo que nós temos. Você já conhece a Cristo? Você aceitou a Jesus? Foi salvo? Foi liberto? Foi perdoado? Jesus nos chamou para levar também para outras pessoas esse amor, esta graça, abraçá-lo, dizer para elas assim: olha, eu conheço um Cristo, eu tenho uma experiência com Deus, e Ele transformou a minha vida, Ele transforma vidas, Ele pode fazer diferente você, Ele pode fazer de você uma nova criatura. Não importa quem é você, não importa o que você fez, não importa como você está nesse momento, vem do jeito que você está, Jesus Ele vai fazer diferente na sua vida. Ele fez na minha vida. Eu era daquele jeito e agora sou como estou. E ainda mais, Jesus está me moldando cada dia que eu tenho uma experiência com Ele, cada dia que eu encontro com Ele, cada dia que eu falo com Ele, eu sinto o abraço de Cristo Jesus, eu sinto o calor do Espírito de Cristo e Ele vai me transformando cada dia. Porque a luz do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais até se tornar um dia perfeito. Essa perfeição se dará quando Jesus voltar. Ele vai nos transformar da morte para a imortalidade, da corrupção para a incorruptibilidade. Então essa luz, esse dia, brilhará completamente. Enquanto isso, cada dia que eu encontro com Jesus, cada dia que eu estudo a sua palavra, cada dia que eu ouço Cristo falar comigo, cada dia que eu falo com Ele pela oração, cada dia que eu me entrego a Ele e me consagro a Ele, Ele vai moldando a minha vida. E você também. Você pode ser transformado, você pode ser transformada. Não importa onde você está. Não importa o seu vício. Jesus pode mudar a sua vida. Portanto, meus queridos, Jesus não chama capacitados. Não existe capacitados para a obra de Deus. Jesus chama pessoas humildes. Jesus chama pessoas que querem envolver nessa missão. E aí Ele vai te capacitar. Ele vai encher e transbordar você do poder do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus derrame o seu poder sobre você nesse momento. Como chuva serôdia. Que você possa mergulhar nessa enxurrada do poder de Deus. Dessa maneira, você estará capacitado e capacitando cada dia para levar esta mensagem de fé, de esperança, mensagem que transforma. A palavra de Deus, a Santa Bíblia, é o único livro, meus queridos, que pode transformar vidas. É o único livro que tem poder para mudar pessoas. Existem muitos livros neste mundo, muitos livros bons, que você pode ler.
que vai te ajudar até te capacitar, quem sabe, numa área profissional, acadêmica, mas não tem poder para transformar o bêbado, para transformar o drogado, para transformar a prostituta, para transformar o ladrão, para transformar o violento. É só a palavra de Deus que tem esse poder. É só ela que pode. E você foi chamado como Jonas para ser transformado por Cristo Jesus, para salvar muitas e muitas pessoas que vivem à sua volta. Que Deus te abençoe nesse dia, que você tenha uma ótima sexta-feira e que Deus possa transbordar o seu coração da sua paz. Vamos orar. Muito obrigado, querido Jesus, pelo chamado. O Senhor nos chamou para participar dessa magnífica obra extraordinária de redenção, de salvação. Levar pessoas para ser batizadas, lavadas no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que elas sejam, ó Deus, salvas pela Tua graça. Capacite a cada um de nós para falar, para testemunhar, e quem sabe apenas a forma de participarmos da missão é apenas dar um aperto de mão, um abraço em alguém e ela sentir o calor de Cristo. Por isso te pedimos estas bênçãos, não porque merecemos, mas é unicamente nos merecimentos de Cristo Jesus, nosso Redentor. Amém.